Irmãos, abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 24, iremos ler do versículo 36 ao versículo 44. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus. Capítulo 24, versículo 36, diz assim: Quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, obrigado, Deus, por tudo, por estarmos aqui, por cada pessoa que está aqui conosco, pelas que não vieram, Deus, obrigado. Obrigado pela saúde de cada um, pelo pão de cada dia. Obrigado, Deus, por sentirmos a presença do teu santo e poderoso Espírito em nosso meio. Obrigado pela tua palavra, Deus. Deus, em nome de Jesus, ilumine a minha mente. Me ensina, Deus, como pregar a tua palavra, como me expressar corretamente, para que o teu povo, Deus, venha aprender, e assim nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, leve essa palavra a cada coração que aqui está. Deus, ilumina a mente, Deus, dá entendimento a cada um. Deus, que cada um possa sair daqui hoje, Deus, regozijado com a tua palavra, cheia do teu Espírito Santo, e Deus, cheio da tua graça, para assim continuar a caminhada seguindo ao Senhor. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos dando continuidade ao estudo no Evangelho de Mateus, e já faz algumas semanas que estamos aqui com essa série de estudo ao Evangelho de Mateus, e especificamente no capítulo 24. Os irmãos que sempre estão conosco aqui e têm acompanhado, os irmãos perceberam desde o início, de quando eu comecei a fazer a exposição desse evangelho, que segundo escreveu Mateus, e especificamente o capítulo 24. Desde o início eu tenho falado para os irmãos, que após terminar o capítulo 23, após Jesus ele ter ali duramente criticado os escribas e os fariseus pela forma que eles viviam, tinham uma vida completamente contrária à palavra de Deus, e eram, na verdade, os responsáveis ali por ensinarem a palavra de Deus.
mas só que não viviam como ensinavam. E Jesus critica eles duramente. Após terminar o capítulo 23 e iniciarmos o capítulo 24 desse evangelho que segundo escreveu Mateus, os discípulos de Jesus, eles foram mostrar as construções do templo e a beleza que o templo, assim, ele tinha. E ali Jesus, ele disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Diante dessa fala de Jesus, os discípulos ali, eles fizeram uma pergunta tripartida a Jesus. Eles perguntaram a Jesus: Senhor, quando essas coisas vão de acontecer? Ou seja, eles perguntaram porque Jesus anteriormente tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra, se referindo ao templo, que não fosse derrubada. Aí eles perguntaram: quando irá acontecer essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, uma pergunta tripartida. E Jesus aí começou a responder essa pergunta. Jesus, ele começou a dizer que, ou falar acerca do princípio das dores, ou seja, o que antecederá ao arrebatamento da igreja, ao rapto, como venho falando para os irmãos há algumas semanas. E logo após Jesus ele falar sobre o que antecederá o arrebatamento da igreja, Jesus, ele de imediato, ele começa a falar acerca do período tribulacional. Depois, Jesus, ele fala acerca da sua vinda em poder e grande glória, como foi pregado aqui, ou exposto aqui no último domingo. Aí Jesus, ele chega no versículo 32 do capítulo 24, ele diz: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, Jesus, ele estava falando aqui acerca que não passaria essa geração que visse todas essas coisas que ele tinha dito anteriormente. Ou seja, da geração que iria participar do arrebatamento da igreja, iria subir com Cristo. Essa mesma geração, ou a geração do arrebatamento, que uma parte, a igreja de Cristo iria subir com ele, e os que ficarem aqui na terra, que fazem parte dessa geração, iriam participar da grande tribulação, que durará 7 anos. E iriam ver Jesus, ele vindo nas nuvens do céu, em poder e grande glória. Jesus agora, essas palavras que eu acabei de ler, foram ditas por Jesus e registradas por Mateus. Inclusive até o evangelista Marcos também registra as mesmas palavras de Jesus. Aí diz o versículo 36 do capítulo 24 de Mateus. Jesus falando diz assim: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Irmãos, quem falou isso aqui foi Jesus. No período que
Ele esteve na terra, e aqui já bem próximo dele ser crucificado. Eu não sei se os irmãos que aqui se encontram já ouviram alguém dizer, algum pregador, algum pastor, alguém comentar assim no meio da rua com alguém e dizer que nem Jesus ele sabe o dia e a hora dele voltar. Quem aqui já ouviu alguém falar isso aí? Gilberto, mais alguém? Josvaldo, mais alguém? Sara também já ouviu. Irmãos, infelizmente, isso é o que é ensinado por muitas e muitas pessoas. Eu, inclusive, já ouvi inúmeras vezes, e ainda na época que eu não fazia parte aqui da congregacional, eu entrei em alguns acalorados debates com algumas pessoas, porque eles afirmavam que nem Jesus sabia o dia e a hora dele voltar, e eles usavam esse versículo aqui, onde o próprio Jesus falou. Inclusive, uma pessoa que já fez parte dessa igreja, e hoje não faz mais, disse que estava em uma determinada igreja, e um pastor lá, um presbítero, ele estava pregando, era o dirigente da igreja, e ele pregou isso na igreja, e depois ele ficou indignado, porque ele disse, olha, nem Jesus sabe, é a Bíblia que está dizendo. Aí ele foi conversar com algumas pessoas, e as pessoas queriam dizer, você quer saber, quer duvidar do que a Bíblia está dizendo? Diz o versículo 36, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Irmãos, algumas vezes aqui, o presbítero Oséias, ainda quando era dirigente dessa igreja, até eu próprio, em algumas oportunidades, tanto eu como o presbítero Oséias, nós falamos acerca das duas naturezas que Cristo tem, ou que Cristo tinha quando esteve na terra. Jesus, ele quando esteve na terra, isso é a Bíblia que nos ensina, ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e tinha a natureza divina. Se nós passarmos a analisar a Bíblia, a estudarmos ela minuciosamente, nós iremos ver que os evangelhos vão narrar e dizer que o Espírito Santo, ele gerou Jesus dentro da barriga de Maria. Só que quando nós lemos também o capítulo 9 do livro de Isaías, a Bíblia diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, ou nos foi dado. A Bíblia ali está explicando exatamente o seguinte, que quando Jesus ele veio à terra, ele foi gerado pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria, mas ele foi gerado com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E essas duas naturezas, elas não se misturam. É incrível, né? Mas é isso que a Bíblia nos ensina. Um exemplo, qualquer ser humano que existe só tem uma natureza, a natureza humana. Jesus, ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza divina e tinha a natureza humana. A natureza divina de Jesus, na natureza divina de Jesus, ele era 100% Deus, ou unicamente Deus Todo-Poderoso.
Criador dos céus e da terra, como o Novo Testamento vai nos ensinar isso claramente. Na sua natureza humana, ele era unicamente homem, ou 100% homem, só que a natureza humana de Jesus, diferente do que as testemunhas de Jeová e a igreja adventista do sétimo dia, eles dizem que a natureza humana de Jesus era uma natureza semelhante à nossa, semelhante à minha, semelhante a de vocês, semelhante a qualquer uma natureza de qualquer, semelhante a natureza de qualquer um ser humano. E isso é um equívoco, isso é um erro. A natureza humana de Jesus, na natureza humana de Jesus, ele tinha a mesma natureza de Adão, antes do pecado, uma natureza santa, uma natureza que não era caída. Diante disso, alguém pode pensar assim: se for assim, foi muito fácil para Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele não tinha as fraquezas pecaminosas que nós temos, que eu tenho, que vocês têm. Não foi fácil para ele, realmente ele não tinha. Só que Jesus, ele foi tentado numa intensidade muito maior do que a nossa. Jesus, ele foi tentado pelo diabo. O diabo apareceu a Jesus pessoalmente e o tentou. O Espírito Santo, ele levou Jesus até o deserto para ser tentado pessoalmente pelo diabo. Portanto, ele foi tentado em intensidade maior do que a nossa. E o corpo de Jesus, tendo duas naturezas e as duas não se misturando, isso é conhecido na teologia como união hipostata de Cristo. E Jesus, ele quando esteve na terra, ele em momento algum, ele deixou de ser Deus. Existe até um texto clássico que as seitas, inclusive uma seita que tem em Riachão chamado G12, que em Riachão usa o nome de discípulos. Eles usam o texto de Filipenses capítulo 2, onde a Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma humana. Aquele texto ali, em momento algum, Jesus, ou em momento algum, o apóstolo São Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer naquele texto que Jesus deixou de ser Deus. Diz que Jesus ali, ele deixou a sua glória. Jesus, quando veio à terra, ele não estava na forma de Deus, como a NVI vai traduzir aquela palavra que diz que ele se achando na forma de Deus, ou sendo como Deus, ele deixou a sua majestade, a sua glória, a sua beleza, o seu esplendor. Agora, deixar de ser Deus, ele não deixou. Isso a gente vê claramente em inúmeros textos. Exemplo, aquele texto do capítulo 2 de Marcos, onde Jesus, ele estava em casa, em Cafarnaum, provavelmente, como alguns teólogos dizem, que na casa da sogra de Pedro, ou na casa de Pedro, e Jesus estava residindo ali. E Jesus cura aquele, e de repente Jesus, quando chega em casa, ali muitas e muitas pessoas vêm até a casa onde Jesus estava e lotam a casa de uma tal forma que nem na porta tinha lugar para ficar. Aí 4 homens pegaram um paralítico, subiram a casa e ali tiraram a parte do telhado, que não é como um telhado hoje, eu já expliquei aqui quando expus esse texto, e desceram o paralítico e Jesus o curou ali. Jesus perdoou os seus pecados. E de imediato ali, os escribas que estavam ali, os mestres da lei, eles começaram a criticar. Eles começaram a pensar em sua mente, a raciocinar, só pensarem. Leia o texto de Marcos 2, eles não disseram uns aos outros, eles pensaram: esse homem está blasfemando, só quem pode perdoar pecado é Deus, porque eles conheciam o Salmo 103,
que só quem perdoava pecado era Deus, e realmente é. Mas Jesus é Deus, Deus Filho. E a Bíblia diz que Jesus ali, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que vocês pensais mal em vossos corações? Ou seja, o atributo da onisciência. Jesus, ele inúmeras vezes, ele atribuiu-se dos atributos incomunicáveis da divindade. Ele atribuiu-se dos atributos incomunicáveis da divindade, mostrando que ele é Deus Todo-Poderoso. Isso os demônios reconheceram. Isso, para nos provar, o mar, a fúria do mar, da tempestade, reconheceu e obedeceu à voz do seu Criador. E na verdade, todo o Novo Testamento vai nos provar isso. Uma grande prova que Jesus não deixou de ser Deus foi quando ele chama Pedro, Tiago e João, e vai até o monte e se transfigura-se ou no Deus Todo-Poderoso. E eles, quando veem, eles caíram ali. Diz o texto que as vestes de Jesus brilhavam num branco, ou numa brancura tão grande, tão extrema, que nada se equiparava. E Jesus, ele, nesse exato momento que ele disse, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Irmãos, provavelmente nesse exato momento aqui, Jesus, ele, por ser o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, sendo Deus Filho, como diz o texto de Colossenses capítulo 1, ele previu isso que ia acontecer, e nesse exato momento, aqui, ele respondeu como homem, na sua natureza humana. Ele não quis responder como Deus Todo-Poderoso, porque se ele tem duas naturezas, ele tem uma natureza divina e tem uma natureza humana. Na natureza divina, ele poderia dizer e fazer o que bem ele entendesse. Na sua natureza humana, ele era limitado. E Jesus aqui, provavelmente, ele disse isso. E falo isso baseado em todo o contexto das Escrituras, que ele respondeu como homem, na sua natureza humana. Os irmãos lembram que a Bíblia Sagrada nos orienta a nós honrarmos pai e mãe? A Bíblia diz que aquele que não honra pai e mãe, ele é digno de morte. Até Jesus citou isso. Quando ele criticou os fariseus, os escribas. E teve momento que Maria, a mãe de Jesus, ela quis, assim, dar uma ordem em Jesus, para que Jesus viesse realizar um milagre, sem ser o momento correto. Como exemplo, o casamento em Canaã da Galileia, no primeiro milagre que ele realizou. E Jesus disse: quer que eu tenha contigo, mulher? Alguém pode perguntar assim: Jesus, ele possivelmente pode ter pecado nessa hora, porque ele falou: quer que eu tenha contigo, mulher? Jesus, ele respondeu como Deus. Ele tinha duas naturezas. E ali Maria
que já tinha sido orientada pelo Espírito Santo, que o ente, que a criança que iria ser gerado nela, não era uma criança comum. Ela não necessitava de ter tido relação ou ter relação sexual com José, o qual estava prometido em casamento a ela. Mas o próprio Espírito Santo, ele se incumbiu de gerar essa criança no ventre dela. A própria Maria sabia que quando Jesus ele nasceu, os anjos, eles vieram até Jesus e cantando, as estrelas ali, elas começaram a mudar-se, a passar de canto para o outro, e os anjos cantando, e dizendo: louvai, seja louvado o ente querido que nasceu, porque nasceu o Senhor, o Cristo, o Rei de Israel. Ou seja, ele já nasceu o Senhor, ele já nasceu Cristo Salvador, ele já nasceu Deus Todo-Poderoso. E Maria sabia disso. E nesse exato momento aqui, quando Jesus falou: quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus aqui respondeu como homem. Como homem. Não é que ele deixou de ser Deus e que ele não sabia. Ele, que tinha duas naturezas, uma divina, que era Deus Todo-Poderoso, e uma natureza humana, que era homem. Ele poderia responder como homem ou como Deus Todo-Poderoso. E ele respondeu aqui como homem. Irmãos, e diante de uma coisa que eu confesso a dizer, não é tão fácil de se entender. Todavia, necessita que o pregador, o pastor, o ensinador da igreja, o ensinador cristão, ele venha se dedicar às escrituras para ele aprender. O que não pode acontecer é uma pessoa pegar um texto como esse aqui e dizer assim: Jesus, como eu já ouvi muito, e a Josvaldo já falou que ouviu, Sara falou que ouviu, Gilberto, eu já ouvi demais, e inclusive já entrei em muitos debates acalorados, dizendo que não era da forma que eles estavam dizendo. Pastores, pessoas dizerem assim: olha, Jesus nem sabia e nem sabe até hoje. Aí tem outros que dizem assim: ele não sabia naquele tempo, hoje ele sabe. Irmãos, Jesus aqui respondeu como homem, porque como Deus ele sabia dia e hora. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, lá em Efésios, capítulo 4, capítulo 1, diz que Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz também que a Nova Jerusalém, antes do Novo Testamento, irmãos, ser formado, antes do primeiro século, João já teve uma visão da Nova Jerusalém, lá nos céus, e ela já está preparada, segundo o que o anjo disse a João, antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, que foi Jesus que criou todas as coisas. E como é que ele não sabia? A Bíblia diz que ele criou tudo para ele, tudo foi feito por ele, para ele, por ele e para ele. O escritor aos Hebreus diz, no capítulo 1, que antigamente Deus falou conosco por meio dos profetas, mas hoje ele fala conosco por meio do seu Filho. Aí diz: o qual o Filho criou todas as coisas e sustenta tudo pela palavra do seu poder. É Jesus, irmãos. Portanto, ele sabe, ele não deixou de ser Deus. Isso foi o diabo que colocou na mente de alguns crentes, e não foi de agora não. Isso é lá desde o século do segundo século, do segundo, terceiro, quarto século, aonde um presbítero chamado Ário dizia que Jesus, ele não era Deus, e a mesma doutrina que esse homem chamado Ário, que era Ário, presbítero da igreja,
É a mesma ideia que os testemunhas de Jeová defendem hoje. Ou seja, o diabo não renova nada, ele apenas recicla, faz uma reciclagem. Todos esses pensamentos heréticos que tem hoje, todos eles já surgiram lá no segundo século. Primeiro, segundo, terceiro, quarto século, quinto século. Quando nós estudamos sobre a história da igreja, e especificamente sobre a patrística, os pais apologéticos, nós iremos ver claramente que todas essas ideias heréticas surgiu naqueles tempos. Portanto, irmãos, que fique bem claro, quando alguém perguntar a vocês, ou dizerem assim, vem cá, irmãos, quando Jesus sabe o dia dele voltar, no arrebatamento, porque a ideia aqui é do arrebatamento, vocês podem dizer com toda certeza, sabe? E como é que ele disse aqui que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o pai? Aí vocês dizem assim, ele tinha duas naturezas, numa natureza ele era 100% Deus, noutra era 100% homem, e essa natureza habitava dentro dele, dentro do ser Jesus, do homem Jesus, e as duas não se misturavam. E aqui ele respondeu como homem. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o Pai. Versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, Jesus aqui agora ele faz uma semelhança entre a sua vinda com os dias de Noé. Aí Jesus fala, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, ou seja, na vinda de Cristo. Versículo 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo viviam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Irmãos, uma coisa interessante, né? Jesus fala aqui que a sua vinda, se referindo aqui ao arrebatamento da igreja, e mais uma vez aqui eu quero enfatizar a questão de o porquê não sou pós-tribulacionista, nem messo-tribulacionista. Por quê? Na época, segundo o pensamento pré-tribulacionista, Jesus ele voltará somente para a igreja, e ele virá até as nuvens, e irá ressuscitar primeiro os mortos que morreram em Cristo, depois nós seremos transformados, e nos encontraremos com Jesus nos ares. Jesus, quando voltar em poder e grande glória, como aprendemos aqui no último domingo, a Bíblia diz que ele virá visivelmente para todas as nações. E não tem como, irmãos, ser uma coisa que ninguém espere Jesus, porque naquela época, na época que Jesus voltar em poder e grande glória, vai estar acontecendo, na verdade, a terceira guerra mundial. Por quê? Porque todas as nações, a maioria das nações irá se aliar ao anticristo, e quem não se aliar ao anticristo, será perseguido duramente pelo anticristo, e por seus exércitos. No caso, Israel vai romper, no final dos primeiros 3 anos e meio, Israel rompe, quando ele vê o abominável da desolação, como assim falou o profeta Daniel, e assim estudamos aqui. E sem contar que a ira de Cristo será derramada na terra nesse período. Irmãos, vai acontecer uma mortandade muito grande. Na verdade, muitos e muitos teólogos acreditam que nesse período da grande tribulação, quando Jesus voltar em poder e grande glória, a população da terra, que hoje é de cerca de 8
acho que é trilhões de pessoas. Acho que é trilhões. É 8 milhões de pessoas. Cerca de 8 milhões de pessoas será reduzido, irmãos, a um número bem menor. Porque vai acontecer uma guerra tremenda aqui. Morte, perseguição. Quem não colocar a marca da besta vai ser perseguido até a morte. E aqueles que colocarem vão provar da ira do Cordeiro. Jesus, ele vai castigar duramente com terremotos, com pragas, com uma quintura muito grande. Só é ler em Apocalipse. Leia em Apocalipse. Gafanhotos irão ser soltos para atormentar as pessoas. Vai ser uma perseguição muito, muito grande e será reduzido. E nesse momento aqui, quando Jesus fala, porém daquele dia e hora ninguém sabe, e ele compara, que faz uma comparação aos dias de Noé. Irmãos, ele em primeiro lugar aqui, ele quis ensinar uma coisa. Porque, vem cá, ele fala, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Vem cá, qual é o problema de comer, beber, casar e dar em casamento? Qual é o problema? Eu no início da minha fé, eu ficava pensando, oxe, vem cá, o que é que Jesus quis dizer aqui? Qual é o problema da pessoa estar comendo, bebendo, casando? Isso não é normal? Sabe o que Jesus quis nos ensinar aqui? Que no dia da volta dele, no arrebatamento da igreja, será um dia comum. Josivaldo, ele vai pegar o carro dele e vai para Campina trabalhar. Eu, se for um dia de semana, vou para a secretaria. Gilberto vai estar trabalhando, Marcelo trabalhando, o irmão Antônio trabalhando, trabalha com gado. As senhoras que estão aqui, cada um trabalhando em suas respectivas casas, ou quem trabalha fora, será um dia normal. Foi isso que Jesus quis ensinar. Porque é pecado casar? Não. É pecado comer? É pecado isso aí? Não. Aí eu ficava pensando, é pecado comer? E por que ele falou que será assim? Aí depois eu fui juntando e aprendendo. Ele quis dizer que será um dia normal, aonde quem estuda vai estudar, aonde quem trabalha vai trabalhar. Está entendendo? Não vai sair assim, um exemplo, bem lembrado, Gilberto, vai estar assim, na rádio Caturité, que nunca mais eu escutei, gostava muito de escutar a rádio Caturité, desde criança. Eita, de 10 horas da manhã hoje Jesus volta. Não, não vai estar assim não. Vai ser um dia normal. Pode acontecer de nos pegar orando. Pode acontecer de ser à noite nós estarmos aqui, reunidos, cultuando a Deus. Pode acontecer de eu estar correndo na pista. Ainda bem, eu digo assim, ainda bem, porque quando eu corro na pista, geralmente, quando eu estou sozinho, eu fico orando. Aproveito que é muito tempo que eu gosto de correr, aí eu fico orando. Quando vai alguém comigo, enquanto eu não estiver cansado e a pessoa cansada, a gente fica de vez em quando conversando uma coisinha, de uma palavra, de outra, porque falar correndo cansa mais ainda. Mas, quando eu estou só, a maioria das vezes, a maior parte do momento é orando. Irmãos, será um dia normal. Será que nós estamos preparados? Porque diz o texto que pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Outra coisa também que Jesus ensina aqui, sabe o que é? O descaso que essas pessoas da época de Noé, elas fizeram com Noé, e no caso, a pregação
da palavra de Deus naquela época. Alguém pode perguntar assim, como eu me perguntava muito, de vez em quando chegava um cara lá na igreja, onde eu congregava, e dizia, Noé ficava, eu acho que vocês já ouviram muito isso já, Noé ficava lá, pregando e não sei o que, eita, não sei o que, e para cá e para lá, aí eu ficava assim, mas não está escrito isso, e Noé ficava pregando, e dizendo isso e aquilo, e não sei o que, aí começava a enfeitar, tem uns pregadores teatral, né, os pregadores que são bem, que gostam de interpretar, de fazer. Tem uns que tiram o terno e bota ali, e diz, irmão, eu vou jogar esse terno aqui, se eu jogar, eu jogo ou não jogo, eu jogo ou não jogo. E o povo fica, joga. Irmãos, eu já vi tanta coisa já. Josvaldo sabe quem é a pessoa, eu não vou dizer aqui por ética. Mas eu não estava nessa ocasião não, mas foi umas pessoas uma vez para o monte, e uma pessoa lá disse que estava ungida por Deus, e disse que o cuspe dele, a saliva dele era santa e ungida. Aí tinha um irmão lá enfermo, e o irmão foi Rafael Magrinho, e ele mandou o irmão abrir a boca, e ele cuspiu dentro. Aí eu falei assim, mas e o irmão fez o quê? Esse rapaz ficou bom? Não ficou bom não, ficou no outro dia quando tomou remédio. Eu disse, oxe, aparece cada coisa. Isso é os pregadores teatrais, irmãos. Mas, irmãos, o que Jesus quis nos ensinar aqui é o seguinte: a questão que será um dia normal, e também o desprezo, e como ignoraram a mensagem do Evangelho. Na verdade, não tem nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, dizendo que Noé, porque tem pregador que diz assim, Noé botou um púlpito assim, começou a pregar. Não, isso não tem escrito não, mas provavelmente, as pessoas perguntavam a Noé por que ele estava construindo uma arca. Eu não sei se os irmãos que aqui estão sabem disso, mas naquela época, antes do dilúvio, não chovia como chove hoje não. Naquela época era o seguinte, subia um vapor da terra e regava ali as plantas. Irmãos, isso é bem parecido com o famoso aruvai, né? Que a gente conhece, que de manhãzinha a gente vai para o roçar, tal, ou vai caçar, ou vai dar uma volta no mato, e de repente, e de manhãzinha está aquela, não choveu, mas está aquele serenozinho. Aí os mais velhos chamam de aruvai, Aruvai, né? E naquela época era um vaporzinho que subia da terra. E de repente Noé começa a construir uma arca enorme, e dizer que ia chover. E com certeza as pessoas ali perguntavam mais e chamavam Noé de louco, realmente. Esse não está louco, nunca fez o que ele está dizendo, é só um aruvai, um vapor que sobe da terra, e como é que vai encher a terra ao tal ponto de inundar tudo? Orvalho, né? Orvalho. Isso é verdade. Obrigado, Oswaldo. Então, irmãos, eles também ignoraram aqui o que Jesus quis ensinar. É a parte que eles ignoraram também a questão da volta ou da chegada do dilúvio. Jesus, quando diz que, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, e assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Irmãos, o interessante é que eles não perceberam nada, e eles estavam comendo e bebendo até o dia em que Noé entrou na arca, ou seja, ignoraram a mensagem de Deus naquela época para eles, até o dia em que Noé entrou na arca. Agora me fale uma coisa, não é igual hoje, não é de igualdade hoje. Se a gente colocar um púlpito aí na rua, pegar os aparelhos de som e levar para a rua e começar a pregar, e começarmos a dizer que Jesus vai voltar, ou começarmos a andar aqui de casa em casa, ou em Riachão, ou no Ingau, em Serra Redonda, Serra Rajada, ou em Campinas, seja lá onde for,
vão dizer assim: esse cara está ficando é louco. Isso não existe. Isso é coisa da cabeça dele. Irmãos, infelizmente, isso tem acontecido também até com as pessoas que dizem que são crentes. Eu lembro muito bem, irmãos, lembro muito bem de quando eu ainda era criança. A minha irmã de nova completou, mãe, vai completar 48 anos. Completou? Ela tem 48 anos, minha irmã de nova, a mais velha. Ela foi a primeira pessoa a se converter na minha casa. Ela era adolescente na época, eu era criança. E ela levava eu para a igreja. Todos os domingos, sem contar dia de semana, no meio de semana. Domingo para a escola dominical. E eu gostava muito de ir para comer. Naquele tempo o negócio era muito difícil, eu gostava de ir para comer. E eu lembro muito bem que lá em casa tinha um rádio, daqueles rádio bem antigo. Era quase desse tamanho aqui o rádio que tinha lá em casa, bem antigo. Eu vi um desse lá em Areia, quando eu estava com Sara lá. Bem antigão. É daquele que esquentava, aí a mãe dizia: desliga um pouquinho porque vai queimar. E ficava igual pegando fogo. Tinha um imã atrás desse tamanho assim, ó. Aí desliga um pouquinho que vai queimar. Oh, mãe, deixa ligar. E tocava nele, dava choque. Tinha hora que botava ele em cima de um negócio lá, que eu não lembro nem o que era aquilo. Botava num negócio que tinha lá em casa, grandão assim. Dava choque em tudo. E a gente, eu e meu irmão besta, ficava olhando. E eu lembro muito bem que tocava muito hino de crente lá em casa, colocava nos programas, principalmente no domingo. No domingo tocava o dia quase todo os programas evangélicos. Até da Deus e Amor tocava muito lá em casa. Deus e Amor tocava muito. E todos os hinos, irmãos, falava acerca do arrebatamento. A maioria deles. Eu lembro como hoje, irmãos. O quanto falava acerca da volta de Jesus antigamente. Os pregadores naquela época, eu lembro, muitos pregadores na Assembleia de Deus não tinham muita sabedoria, mas irmãos, eram homens cheios do Espírito Santo e falavam acerca da volta de Jesus, e eles orientavam ou nos exortavam dizendo assim: quem sabe que não será hoje, a gente não pode nem terminar o culto, porque Jesus pode rasgar essas nuvens aí, o arcanjo soar a trombeta e nós subirmos e encontrarmos com Jesus, e a grande tribulação se iniciar aqui. Lembro-me muito bem, irmãos, quando tocava lá em casa, ainda depois de um tempo, já foi evoluindo, começou a radiola. Eu ainda sou do tempo de 2 e 1. Depois de 2 e 1, é 3 e 1. Sara não sabe nem o que é isso. Depois de 2 e 1, foi 3 e 1. Lembra, Josvaldo? E tocava lá em casa os discos. Aquele hino, eu não sei se é Andréa Fonte, a mãe que fala, João viu. Que é João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono. Irmãos, quando esse hino tocava na Assembleia de Deus, pegava fogo, irmãos. Era um Pentecoste maior do mundo, pegava fogo. E a gente ficava, eu criança, eu lembro muito bem, eu acordava com barulho. Eu já me acordava chorando, a igreja tudo glorificando, e eu me acordava chorando. E eu, que é isso? O que é que está acontecendo? Meu filho, assim, não, é a igreja que está glorificando. E às vezes eu chamava nome, que eu ficava com medo. Mas eu fui crescendo, e eu fui vendo que aquilo ali falava da volta de Jesus, fui achando bom. Esse hino mesmo, que eu gosto até hoje de escutar muito, que eu tenho até no CD, no meu carro, que é de, como é o nome da cantora, Sara? Aquele que fala sobre, que voaremos com os anjos. Rose Nascimento. Irmãos, aquele é muito antigo, é de 1000 e antigamente. E o incrível que pareça é que o tempo passou, isso já faz muito tempo. Já estou homem, daqui uns dias estou velho. Era criança. Jesus não voltou porque não chegou o momento dele, porque parou de pregar sobre a volta de Jesus. E o povo que antigamente andava apercebidos, atentos, vigiando
Porque o tempo passou. Se naquela época os sinais que aconteciam já evidenciavam que Jesus estava próximo, mas agora os sinais se intensificaram. Agora, irmãos, é terremoto a todo e qualquer momento, é guerras e rumores de guerras, é fome, é peste. Irmãos, de 20 anos para trás, não, de 20 anos para cá, quantas e quantas doenças surgiram, pandemias surgindo, essa do coronavírus que tem matado milhares de pessoas, em todo o planeta, em todo o globo terrestre, e as pessoas continuam ignorando. Agora não são só as pessoas lá de fora, agora quem ignora a volta de Jesus é os crentes. A gente vem para a igreja como seja uma coisa normal, a gente volta para casa como seja uma coisa corriqueira, normal. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus, quando vier, Ele não vai colocar na Globo, Ele não vai colocar no SBT, Ele não vai colocar em canto nenhum. Ele simplesmente vai raiar nessas nuvens, Ele vai soar a trombeta. Aqueles que estiverem em comunhão com Cristo vão ouvir, vão esperar os mortos ressuscitarem, e depois nós seremos transformados, e nos encontraremos com o Senhor para todo sempre, estamos com Ele nos céus. Irmãos, como Jesus terminou esse sermão dizendo: vigiem, vigiem, porque vocês não sabem a hora que o vosso Senhor virá. Eu não sei, eu posso estar fazendo qualquer coisa, se eu estiver pecando, se eu estiver errando nesse momento, Jesus não vai dizer assim: Romualdo pregou tanto, Romualdo gostava tanto, Romualdo, apesar dos defeitos dele, Romualdo era dedicado a estudar, está na igreja. Jesus não vai dizer isso não. Ele vai dizer o seguinte: ele teve a oportunidade, ele ignorou todos os sinais, ele ignorou a minha palavra e pecou contra mim, fica para a grande tribulação. Pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que não entram na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Irmãos, da mesma forma vai acontecer. O povo continua ignorando a palavra de Deus, e agora a gente vê muitos crentes fazendo isso. Irmãos, me diz uma coisa, os irmãos aqui, qual foi o dia na internet, em alguma igreja que a gente foi, que alguém foi, que a gente ouviu falar sobre a volta de Jesus? É difícil demais, irmãos. Parece que agora a gente vai viver aqui, parece que o reino é aqui, irmãos, e não é. A nossa cidade está nos céus. Nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Esperamos a bendita esperança do Senhor, para subirmos e estarmos com Ele para todo sempre, irmãos. E diz o texto: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Irmãos, o texto aqui quer dizer simplesmente o seguinte: que aquele que estiver preparado vai subir. O que não estiver não vai subir não, irmãos. O que não estiver não vai subir não, é quem estiver preparado. É como a gente vai ouvir aqui na parábola das 10 virgens. É quem estiver com azeite na candeia. É quem estiver em comunhão com Cristo. Se fosse para Cristo me levar de todo jeito, Cristo tinha me pegado no mundo e tinha deixado eu morrer e me levado daquele jeito. Mas não é não, Ele quis me salvar. Aí Ele nos trouxe para cá e quer que a gente ande em santidade. Versículo 42, irmão, esse relógio, ele parece que não é muito amigo da gente aqui não, rapidinho ele passa. Portanto, vigiem, é o que Jesus fala, portanto, vigiem,
porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Olha o que Jesus fala: portanto vigiem, porque vocês não sabem a hora que o seu Senhor vem. Aí ele diz: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Irmão, se nós soubéssemos a que hora um cara ia roubar a nossa casa, ele não roubaria nunca, porque a gente ia montar guarda para não deixar que ele roubasse. Se fosse um ladrãozinho desse que tem por aí, não sei se aqui na Torre tem, mas lá em Riachão tem um bocado, até hoje tem, desde criança que tem na minha rua, e até hoje tem, ladrão de galinha. Na minha rua, irmãos, some galinha no meio da rua, de 4 horas da tarde, na hora que todo mundo está conversando, e o povo diz que ninguém viu. Isso é antigo, desde criança, o famoso ladrão de galinha. Se fosse um ladrão de galinha, irmão, a gente ficava tocando nele até com uma baleeira, ou com uma soca-soca boa, ou até com um jucá. Mas se for um ladrão perigoso, a gente não é besta, a gente liga para a companhia do Ingá. Aí na companhia do Ingá os caras vêm, aí resolve com ele. Mas a gente não era assaltado, jamais, ou roubado. Mas o que acontece é o seguinte, é que a gente não sabe. O ladrão foi igual eu disse ao irmão João. O irmão João, ele disse que o roçado dele estava com feijão verde, e ele estava com medo de uns caras que gostam de mexer no que é dos outros. E ele até disse que conhece. Eu também conheço, irmão João. Tem pessoas até na minha rua que não botam roçado, mas eles são os primeiros a comer o feijão verde e o milho do povo. Aí, irmão João falou: Romualdo, e o pior é que a gente não pode fazer nada, que ninguém vai dormir lá, ninguém vai passar o dia todo lá. E realmente é. Mexer não, graças a Deus. Eu acho que eles não sabem, ou Deus protegeu, Deus escondeu deles. Ah, tá certo. Ah, tá certo. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam, numa hora em que vocês menos esperam. Irmãos, da mesma forma que um ladrão, ele vem roubar, e se nós soubéssemos a hora dele vir roubar, a gente ia montar guarda, né? Como diz o nordestino, tucaiar ele. Mas só que a gente não sabe. Mas qual é o correto? Se a gente tem algo de valor, quem tem o seu roçado, quem tem suas galinhas, que o pessoal gosta muito de roubar isso aqui, na nossa região, seus perus, montar guarda, ficar de vigia, ficar vigilante. Aí Jesus fala também assim: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus, irmãos, ele virá numa hora em que nós menos esperamos. Em que nós menos esperamos. Portanto, irmãos, que nós venhamos estar vigilantes, atentos, em comunhão com Cristo, procurando obedecer essa palavra. Eu sei que é difícil, é muito difícil, irmãos. Eu que prego essa palavra, vocês que ouvem, eu que prego, eu sinto o quanto é difícil. Muitas e muitas vezes eu subi aqui para pregar, porque quando eu leio a Bíblia em casa, eu vejo o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho. A Bíblia, na verdade, irmãos, é um espelho que nos faz enxergar, ela é tão santa que ela nos faz enxergar o quanto nós somos miseráveis. Mas diante de tudo isso, de toda a nossa pecaminosidade, existe um Deus santo, poderoso, purificador, um Deus que nos ama de uma tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós e nos conceder uma nova vida. Um Deus perdoador, um Deus que quando nós pecamos e pedimos perdão a Ele, Ele nos perdoa de imediato. É como o pastor Antônio Júnior, ele disse aqui quarta-feira. Sabe qual é o tempo
de Deus nos perdoar, é exatamente o tempo de eu pedir perdão a Ele de coração. Portanto, irmãos, temos que pedirmos perdão a Deus em todos os momentos que pecarmos, e procurarmos nos santificar, estarmos vigilantes, estarmos atentos, estarmos apercebidos, como a Bíblia diz, e esperarmos que no momento que Deus, Ele sabe, que Cristo, Ele com certeza também sabe, porque Ele é o próprio Deus, só que Deus Filho, que o Espírito Santo, que é o Deus Todo-Poderoso que está conosco aqui na terra em espírito, Ele sabe. Já está marcado o dia, está marcada a hora, está marcado o momento para Jesus, Ele raiar nessas nuvens, Ele soar a trombeta, Ele ressuscitar os mortos que morreram em Cristo, e nós sermos raptados, nós sermos arrebatados, e nos encontrarmos com Jesus nos ares. Naquele dia, irmãos, todas as nossas dores, todas as nossas tribulações, todos os nossos choros serão enxugados por Jesus Cristo. As dificuldades que passamos aqui, nós iremos agora nem mais nos lembrar. Jesus, Ele diz que o mundo, ele se alegra com as coisas pecaminosas que existem. E Jesus, Ele disse uma vez aos discípulos: olha, vocês irão ficar tristes, mas não se preocupem que em breve irão ter alegria. Será como uma mulher que está grávida, ela sente toda aquela angústia, aquela tristeza, aquela dor tremenda que só quem sabe é uma mulher que teve filho, para ter um filho, e quando ela tem o seu filho, a alegria de ver o seu filho, o seu ente, aquele que foi formado no seu ventre, ter nascido, faz com que ela esqueça de toda a dor. Da mesma forma, irmãos, quando ouvirmos o soar da trombeta e formos arrebatados, nos encontrarmos com Cristo nos céus, nunca mais iremos nos lembrar das dificuldades, dos problemas, das tribulações, desse mundo pecador. Estaremos para todo sempre com Cristo nos céus, para todo sempre iremos reinar. Jesus Cristo, Ele será o nosso Deus, como é hoje. Ele irá enxugar todas as nossas lágrimas. Lá, como diz Apocalipse, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais enterro, não haverá mais cemitério, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais pecado. Estaremos agora numa comunhão plena com o nosso Deus. Portanto, irmãos, a palavra para concluir o sermão é: vigiem e esperem Jesus Cristo, Ele raiar nas nuvens, para nós subirmos com Jesus Cristo e estarmos para todos sempre com Ele, em nome de Jesus, amém.